Ah, gente, eu vou falar uma coisa que talvez eu seja deletada, tá? Mas eu vou falar. Por vezes, os negões reclamam da solidão do homem negro, da questão da hipersexualização do homem negro, porque muitas mulheres só veem o negro como objeto sexual. E, enfim. Mas vem cá, o que é que o negro está fazendo por si? Eu acho que bom senso é interessante em todas as esferas da sociedade, das pessoas, enfim. Eu vejo muitos negros que chegam aqui na internet para mostrar seus músculos e o tamanho do seu badalo. Eu vejo muitos negros que valorizam tudo, menos a sua intelectualidade. Eu vejo negros que fazem exatamente aquilo que tanto as pessoas dizem que é coisa de preto. E pouco eles fazem coisas para poder sair dessa bolha, lutar, mas com propriedade, para poder desmistificar que lugar de preto é na favela. Óbvio que o negro tem sua cultura, tem seu jeitinho de ser, e isso é raiz, não deve mudar. Mas por que fazer coisas que não degrinem, porque isso é um termo preconceituoso, mas fazer coisas que não agregam valor à raça? Eu vejo, por exemplo, locais que o negro não está. O negro não se preocupa muitas das vezes em estudar. O negro às vezes só conta mesmo com a sua ferramenta física. E tá tudo bem, gente. Isso aqui, a questão não é essa. A questão é a gente só consegue mudar se fazermos de forma diferente. Eu vou em determinados lugares que os negros não estão. Educação, poucos se dedicam a educar, mas é porque a vida é muito difícil, eu não tive condições. Tudo bem, gente. Mas a gente precisa tomar cuidado com as mentiras que a gente fala para nós mesmas. Porque quando eu era estagiária, eu ganhava R$180. Mas a minha educação vinha em primeiro plano. Eu não abria mão de pagar minha faculdade. Não abria. Isso era sobrevivência. Eu queria porque queria ser gente na vida. E para isso eu entendia que eu tinha que estudar. E muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento, não têm isso como um valor base e quer fazer tudo aquilo que vai lhe tirar do caminho que tanto ele diz querer. Como, por exemplo, gastar dinheiro com cachaça, comprar relógio que não pode ter, financiar carro que não pode pagar, patrocinar mulheres que não podem ter. Não porque eles não tenham capacidade, mas é porque eles não têm simplesmente atrativos para atrair uma mulher que não seja simplesmente pelo dinheiro. E aí depois começam a colocar desculpas em cima de situações que eles não construíram. Porque é muito simples a gente querer sempre projetar as nossas responsabilidades para o outro. Eu não estudei por conta dos meus pais, eu não estudei porque sempre foi muito difícil. Aí eu não fiz isso porque eu me casei cedo. Gente, tudo é escolha. Tudo é escolha, óbvio, tem as pessoas miseráveis que realmente estão condicionadas. Mas tirando as pessoas que estão na fase da miserabilidade, tá? A maior parte das pessoas tem escolhas. E escolhem coisas mais flexíveis, coisas que não incomodem tanto, coisas que não te desafiem tanto, coisas que não requerem mudanças imediatas. E aí depois vem aqui dizer, porque eu não tive sorte. A sorte não é algo que aparece como mágica. Eu vejo sorte como algo que você precisa arregaçar suas mangas e fazer. Tentar, de alguma forma, mudar a sua história. Porque só a gente pode mudar a nossa história. E quando eu vejo um negão simplesmente validando os preconceitos que eu escuto por aí, eu fico irritada porque eles não estarão lá nos cargos de poder, eles não estarão lá nos restaurantes bacanas, eles não estarão lá em cursos de especializações, eles não estarão lá dando voz a essa raça que tanto precisa de representação. E por que eles não estarão lá? Por quê? Primeiro, toda vez que um negão consegue sair da bolha da pobreza, ele vai ter filhos brancos, porque ele vai escolher uma loira para casar. Ponto 1. É um ponto que eu sempre trago, sou duramente criticada, mas ninguém vai me fazer sair desse raciocínio, tá? Porque o que fortalece a raça é a própria raça, é a união. É o entendimento de que a gente tem um propósito muito maior do que o nosso prazer. Ah, a gente pode amar todo mundo? Pode. A gente pode amar quem a gente quiser? Pode. A gente pode se relacionar com quem a gente quer? Pode. Mas tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. A gente tem que saber disso e pagar o pai, acabou, tá? Então, a minha crítica aqui com relação aos negões é o seguinte, que são figuras hipersexualizadas, na maior parte das vezes analfabetizadas,
que não gostam de estudar, que não têm o mínimo de conhecimento de coisas, apenas coisas bem supérfluas que estão relacionadas à sua existência, e eles sim se mantêm na ideologia que ser preto é ser gostoso e que a ferramenta é bem utilizada. Eu acho que tá na hora dessa galera aí entender que a gente precisa de uma revolução, e não existe revolução sem conhecimento e sem a gente realmente assumir que a gente tem problema e que a gente precisa mudar. Porque é muito simples um homem nascer gostoso, preto, delicioso, todo mundo desejar e pronto. Pronto. Muito simples. A ideia que eu quero trazer é o seguinte: estudam, tá? Criam notabilidade, criam destaque e faz a estrela brilhar. Porque eu gostaria de ver negros em todos os lugares sem acepção e fazendo os brancos calarem a boca com seus preconceitos. É possível? Talvez seja uma utopia, mas se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. E se a gente não tentar entender, analisar e criar estratégias, a gente vai sempre ficar no senso comum, que isso é coisa de preto ou isso é coisa de branco. Não, eu acho que coisas são para pessoas, sem acepção. Mas para algumas conquistarem, precisam realmente fazer por merecer. E provar que, como é o caso de nós pretos. Essa é a minha opinião, tá? Copinho de cerveja, baladinha, churrasco, caneta, papel na mão, conhecimento, educação, estudo, dizer não. Esse é o segredo. Beijos, fui, tchau.